Oi, gente, voltei aqui. Só para aproveitar para a gente não perder o tempo da live. Porque senão a gente não consegue deixar salvo. Desse ainda é uma coisa de Instagram. Esperar o João entrar. Espero que vocês estejam gostando por aí. Vou pedir para vocês, se quiserem mandar pergunta para a gente tem aí embaixo uma caixinha com uma interrogação, tá? Vocês podem estar clicando, que eu vou estar passando para o João, porque às vezes vocês escrevem nos comentários, a gente está falando, eu não posso interromper. Deixa eu mandar o convite para o João, que o João não está vendo o convite. Só um pouquinho. Opa, João chegou. Continuidade com a história do João, na hora que ele foi falar com o Neco, que ele estava brabo com a perna quebrada. Vamos só aguardar o João entrar. Oi, João, tudo bom? Pronto, vai lá. Vamos lá, então vai lá. Você foi conversar com o Neco, que ele ficou meio bravo. Aí foi uma bronca danada e tal, e aí eu fiquei... Bom, a gente resolveu isso e começamos a nossa excursão. Começamos a nossa excursão pela França, concursos maravilhosos, como todo mundo conhece, são os mesmos concursos de hoje, Laboa e tal. E nós tivemos um resultado muito bacana, porque no final o Vitor ganhou uma potência em Royan, depois o Marcelo Blessing ganhou uma potência também na Espanha. Nós tivemos classificações em todos os concursos que a gente foi, e tudo com cavalo emprestado. Isso só para dizer, porque essa briga que a gente teve ali no início, essa discussão que teve no início, quer dizer, você vê a experiência, como é que foi bom isso, né? Porque hoje você vê as pessoas trocando o cavalo, qualquer probleminha que dá, troca o cavalo, em vez de querer aprender para dar solução naquele problema ali. Por isso que eu contei essa história aí, porque tem um fim educativo, você está entendendo? Sim, com certeza. E essa sempre foi a cabeça do Neco. Né? Então, isso deixa a gente guardado. Então, isso foi em 81, 82 eu contei um pouco do negócio do Sul-América. 83 veio essa excursão com o que o pai do Paulinho nos proporcionou, que foi espetacular. A gente saltou vários concursos. Primeira vez que a gente vai a Aachen, saltou uma Copa das Nações. Eu tinha um cavalo chamado Gouverneur, que era do Paulinho, e o Paulinho emprestou para o Filipinho saltar na Copa das Nações. Eu saltei o Aslan, que era o meu melhor cavalo. Quem foi a equipe nessa época, João? Foi você, Filipinho? Eu, Neco, Filipinho e Paulo. O Paulo saltou um emblema, que era o outro cavalo do Donald. Eu tenho uma foto aqui, João, que eu vou até pedir desculpa para vocês, porque tem uma ferramenta no Instagram que eu consigo mostrar fotos e vídeos apresentando, só que para o meu telefone não está aparecendo. Então, o que eu vou fazer, João? Eu vou inverter a minha câmera, porque eu abri a foto. Eu tenho uma foto, não sei se é essa dessa época, se não vou, depois você me corrige. Eu vou mostrar para eles uma foto sua de casaca verde, da equipe, para ver se é essa que você está falando, se é dessa prova. Só um pouquinho. Eu tive que fazer a operação MacGyver aqui, ó. É essa foto que você está falando, não? Essa foi no Mundial. Foi no Mundial. Foi no Mundial? Tá. Aí era eu, Jorge Carneiro, Filipinho e Neco. Ah, então é mais para frente. Mais para trás. Isso que eu estava contando é mais para trás. 86, sim, eu digo, a foto é mais adiante um pouquinho. Essa foto foi 86, no Mundial de Aachen. E aí a gente... essa do Paulinho, nós saltamos nessa excursão que eu fui com o Paulinho, nós levamos, o Paulinho também foi, levou o Maneco Gallier, que tinha vendido um cavalo puro sangue para o Neco no Brasil, e o Neco chamou ele para montar lá, e o Carlinhos Peixotinho, que também... Que está aí assistindo a live, 1986, ó. E o Carlinhos chegou, levou o cavalo dele, Vagabundo King, que eu também montei durante uma época lá. Fui campeão da Copa da Bélgica com o cavalo do Carlinhos. E foi muito bacana. Aí a gente voltou, 83 nós voltamos, em 84 eu voltei para saltar, o Neco me chamou para fazer parte da equipe da Moixandon. Tem uma pergunta sobre essa época da equipe, mas conta aí um pouquinho da história que depois eu vou te fazer essa pergunta. É porque tinha saído o Felipe Legene, aí ele me ligou depois dessa excursão do que eu já tinha voltado para o Brasil, essa excursão do Paulo, do Donald Stewart, e eu falei, então tá bom, então estou voltando. Aí voltei para lá e também fiz uma temporada excepcional e eu já montava um cavalo chamado Aslan, que o Winkler,
que é um dos melhores cavaleiros do mundo de todos os tempos. Ele estava tendo um problema com esse cavalo, queria dar o cavalo para o Neco. E aí o Neco, não, eu não tenho como montar, porque eu tenho um cavalo dos meus patrocinadores, mas tem comigo, eu dou para ele. E se for bom, a gente compra. E acabou que eu comprei de sociedade com o Neco esse cavalo. Né? Nossa, que bacana. Nós compramos de sociedade no final de uma temporada e eu saltei tudo com esse cavalo. Eu saltei em 84, saltei várias Copa das Nações e foi espetacular. Então, vou aproveitar que você está falando da equipe do Moët Chandon. Paulo Franco perguntou o seguinte: como foi sua experiência de ter feito parte da equipe do Moët Chandon? Quem era a equipe e como foi o patrocínio? Quanto tempo durou isso? A equipe começou com... no início era eu, Eveline Platon e o Neco. E depois entrou o Hervé Goudion. Né? Depois entrou o Hervé Goudion e foi assim um sonho. É um sonho. Você montar para a equipe da Moët Chandon, que era um dos patrocinadores mais fortes da época, com um cavaleiro como o Neco, que estava numa atividade, numa forma espetacular. Eveline também montava como eu ali com o Neco, em Bruxelas, a gente já estava em Bruxelas, na Bélgica. Então, é assim uma coisa indescritível, entendeu? É assim um luxo do luxo. É o luxo do luxo. Para você ver aqueles concursos todos que a gente ia, todos os concursos, a gente era convidado, não pagava os hotéis, só ficava os hotéis 5 estrelas. E eu, na época, o meu diferencial um pouquinho, na época, eu pegava o caminhão do Neco e levava os cavalos todos, meu, da Eveline e do Neco. Entendeu? Às vezes a Eveline também dirigia o caminhão dela. Mas entendi. Eu sempre lia, e depois eu vi em 82, 83, que todo mundo ia com seu caminhão. Entendeu? Aí eu falei, bom, então eu vivi assim um sonho. Você vê, Carol, você chegar a parar nos postos de gasolina e depois encontrar com o John Whittaker, com o Michael Whittaker, que ia para o mesmo concurso que você, depois encontrar com um alemão, que independente da classe, não tinha ninguém rico, nem muito pobre lá, mas eram todos cavaleiros, cada um dirigia seu caminhão, você está entendendo? Não é como aqui no Brasil hoje, que tem um motorista que leva, então eles entravam, colocavam seus cavalos, embarcavam e iam para os seus concursinhos. Hoje é menos normal isso. Mas na época era muito normal. Eu fiz muitas viagens atrás do caminhão do Kevin Bacon, que também faleceu há pouco tempo atrás, que era aquele cavaleiro australiano. Sim. Todos os belgas que ficaram meus amigos, porque a gente se conhecia mais, né? Você indo um atrás do outro ali durante a noite. Era assim um negócio que era cansativo, mas, por exemplo, era cansativo, mas na época a gente não sentia esse cansaço, que era muito mais prazer do que qualquer outra coisa. Entendeu? Sim, na verdade, você tinha várias coisas diferentes do que se você tivesse ido direto para o concurso. Você tinha um convívio com todos os cavaleiros e acabava fazendo grandes amizades, né? Exatamente. A gente ficava amigo. Então, quando a gente chegava no concurso, a gente falava, todo mundo se falava, que era um ambiente realmente muito bom. Então, depois veio, por exemplo, 85. 85 veio, para mim, foi o meu melhor ano na minha carreira inteira. Sabe, eu sempre montando pela Moët Chandon. A gente comprou um cavalo, eu me lembro que a gente comprou um cavalo do Eric Bottès, eu e Neco, também de sociedade, chamado Mr. Moet, que era o Gay Sardal. A gente chamou de Mr. Moet. E aí eu fiz assim, pra você ter uma ideia, eu marquei aqui, porque aquele mês ali para mim foi muito importante. Eu vim ao Brasil, no início do ano de 85, no meio do ano de 85, saltei em Acre, fui terceiro na potência. Depois eu fiz 0,4 na Copa das Nações. Depois classifiquei no Grande Prêmio de Aachen. Meses depois eu vim ao Brasil, ganhei a prova de abertura da Copa do Mundo com a Miss Globo, ganhei o Grande Prêmio com a Miss Globo em Belo Horizonte. Fui para o Rio na semana seguinte, ganhei o primeiro dia com a Miss Globo, de abertura do concurso, acho que era um tipo, não sei se era o Sul-América, mas era a Copa do Mundo também. E quando eu voltei, 2 meses e meio depois, eu ganhei o derby de Bois-le-Roi, né? Que era um dos derbys mais difíceis da Europa, que era na casa do Marcelo Rousier. E para você ter uma ideia, essas classificações que eu fiz, tanto com o Mr. Moet e com a Aslan, essas classificações pagaram o preço que a gente já pagou. Nossa! Caramba, João, que interessante. Por isso que você teve esse ano e ficou marcado de 85, né?
Mas o que é mais importante, assim, o que eu falei da outra vez, e que as pessoas talvez falam, não, você não falou tanto das tuas vitórias, das tuas classificações, é que, para mim, quando eu comecei a vir para a Europa a primeira vez, ir para a Europa a primeira vez, o meu sonho não era propriamente saltar a Olimpíada, Pan-Americana e tudo. Era estar do lado dos cavaleiros bons, você está entendendo? Tá Sim. lá montando no meio do Paul Schockmüller, do Pierre Dinzeu, do Raimundo Dinzeu, que eram já mais velhos do que a gente na época, mas eu saltei com essa turma toda. Então, quando eu vi, eu passei várias gerações, você tá entendendo? Saltando com eles. E tudo isso, eu lá na frente, eu vou falar disso, graças ao Neco. Porque hoje em dia, para você fazer isso que eu fiz, você tem que desembolsar uma fortuna, você está entendendo? Uma fortuna. Você tem que comprar mesa, você tem que... Lá não. Lá era assim, o Neco, ele era convidado para o concurso, eu estava fazendo parte da equipe dele, aí ele falava assim, olha, eu tenho o meu cavaleiro, vai comigo. E acabou. Entendendo? Então, foi assim que eu fiz toda a minha carreira lá. Então, e o Neco acreditou. Me deu uma oportunidade e eu acreditei ter aproveitado a oportunidade, aproveitado a oportunidade que ele me deu. Né? Que bacana. João, eu tenho 2 vídeos aqui de você saltando a potência. É dessa época que a gente está falando ou é mais para frente? Eu acho que é. Então, vou fazer assim, vou fazer o mesmo esquema Tabajara ali, MacGyver. Vou inverter a minha imagem e vou passar no computador para o pessoal ver os 2 vídeos de você saltando a potência. Fica aí que eu vou só inverter meu telefone. Tá. Ver se vai ficar, não vai ficar tão nítido assim, mas é o que é o que tem para hoje, porque essa parte de tecnologia. Esse é o Gay Sardal, essa foi uma potência que a gente foi num concurso em Roma e a gente não foi muito bem, não, sabe? Uhum. A gente foi num concurso em Roma, a gente não foi muito bem, não. E na volta de Roma, o Neco falou assim, ó, essa prova eu ganhei. O Neco chegou e falou assim, não, a gente vai parar ali na casa do Pavarotti, que era em Reggio Emilia, e nós vamos parar ali, que tem um concurso nacional, e eles convidaram a gente, eu, Eveline e Neco. E os prêmios na Itália eram muito bons na época, sabe? Muito bons. E a gente parou, tinha um bom cavalo de grande prêmio, tinha esse cavalo de potência. Vou passar de novo enquanto você fala, Jean, mas eu só baixei o som para não te atrapalhar. Era o cavalo da potência, eu tinha um bom cavalo de grande prêmio, então eu fui terceiro no grande prêmio, ganhei essa potência, ganhei uma outra prova grande. O Neco ganhou a primeira prova importante do concurso, Eveline ganhou o grande prêmio e a gente voltou com um pouco de dinheiro. Um pouco mais de dinheiro que a gente tinha saído de Roma. Essa foi a intenção do Neco de parar ali. Ele falou, a gente não pode voltar para casa sem poder pagar as contas. Então, e eu tenho outro vídeo também, de uma outra potência tua. Eu vou baixar aqui. Que realmente... Fala, João, desculpa. Essa acho que você tem aí essa que você tem aí é a potência aqui em Aachen. Foi em 85 também. Eu estou baixando aqui. Deixa eu abrir ele. Porque realmente eu testei, mas eu não sei o porquê que não está aparecendo para mim. Eu vou inverter a câmera. Não está aparecendo para mim o quadradinho para adicionar suas fotos. Tá bom. Então, esse é o de Aachen, então. É o mesmo Gay Sardal. Ele não trocava de pé, eu tinha que parar para botar no pé certo. Isso foi... No final, eu fui terceiro lugar nessa potência. Quem ganhou foi o Willy Mellinger com Beethoven e o Milikoff. E lá, dessa vez aí, eles bateram o recorde de altura de muro na Alemanha. Né? Você lembra qual foi a altura do recorde, João? Eu acho que esse que eu saltei aí estava 2,21 m, uma coisa assim. E eles saltaram, a passagem depois, meu cavalo parou e eles passaram limpo, os dois. Então eu fiquei em terceiro lugar nessa potência. Você vai ver assim um pouco, acho que tinha a entrega de prêmio. Vou mostrar um pouquinho, pessoal, ver e vou voltar de novo para ver o salto que eu acho bacana, porque a gente hoje no Brasil não tem mais tanto esse espetáculo da potência, né? Como a gente tinha antigamente. Então eu acho bacana para o pessoal ver. Esse cavalo aí, infelizmente, isso era um sábado, sabe? No domingo, eu saltei o grande prêmio com a Aslan, classifiquei, eu acho que eu fiquei em 9º ou 10º por aí. E depois
eu classifiquei nesse grande prêmio e os cavalos foram para casa no domingo, depois do concurso de Acre, e na segunda-feira esse cavalo foi passear com o meu tratador junto com Aslan, com dois tratadores, e esse cavalo teve um infarto e morreu no meio da rua. Passeando. Passeando. Nossa, João. Ó, Luiz Felipe de Azevedo falou que era 2h30. Ele escreveu aí nos comentários. Eu não saltei, não. Eu não saltei 2h30, não. O Milikoff o Milikoff e o Mellinger saltaram 2h30. Eu parei na passagem anterior. Vou inverter a câmera de novo. Voltamos para nós. Então, foi um ano espetacular para mim, 85. Oi. Oi. Não, pode seguir, João. Só de mexer, tirar o telefone. Veio depois, no ano seguinte, nós fomos saltar o Mundial também em Acre, né? Nós fomos saltar o Mundial também em Acre. E em Acre fizemos uma equipe, eu, Jorge Carneiro, o Filipinho o Jorge Herdal tinha acabado de comprar o Lasal. Que é aquela foto que eu mostrei antes, que eu vou mostrar de novo agora, então. Que tá você, Neco, Jorge Carneiro. E Felipe, Isso. Vou mostrar a foto para o pessoal ver de novo. Pode ir falando, João. O Felipe foi bem, até que o cavalo dele teve uma cólica, não deixou ele continuar. Eu não fui bem no primeiro dia. Eu comecei a temporada, o meu cavalo começou a temporada meio café com leite de saúde, você entendendo? E eu fui bem só no concurso em Roma e chegou em Acre, o cavalo não saltou bem nem no primeiro dia, nem no segundo. Então eu não pude continuar bem no campeonato. Mas o Felipe começou o campeonato muito bem, o cavalo dele, esse aí foi no desfile de encerramento, Neco com Wellington, um cavalo belga, que tinha saltado as Olimpíadas de 84 em Los Angeles com o belga, e eu com Aslan e o Felipe de Lasal. Então, Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que me mandaram aqui na caixinha de interrogação, porque a gente tem uma interrogação aí embaixo para quem quiser fazer perguntas agora durante a live, fazer para eu passar para você. Certo. E caramba, esse passou, aconteceu. Voltou. Estão me perguntando aqui o seguinte: você, João, hoje, como professor, tá? O que você acha importante para uma criança, um aluno, começou com 10, 15 anos, qual é a importância de um aluno de escola quando ele deve começar a saltar provas? Quando ele tiver condição. Eu, por exemplo, saltei rápido demais. Acredito que outros cavaleiros também tiveram a mesma... Ih, travou um pouquinho. Oi, voltou. Espera um pouquinho. Oi. Voltou. Então, outros cavaleiros... Tive que trocar aqui de lugar por causa da... Então... Depende. Tem cavaleiros que vão mais rápido que os outros. Não tem um momento certo, você tendo para você falar. Mas o ideal é hoje que você se prepare o máximo possível na parte de trabalho de cavalo, na parte de equilíbrio do cavaleiro, porque depois fica mais fácil do que na minha época, porque hoje os cavalos são muito melhores. Você está entendendo? Sim. Agora, Sim. tem uma altura, por exemplo, chega lá no 1,35 m, no 1,40 m, que por mais que você tenha pago bastante dinheiro por um cavalo e que você se engana numa distância, num oxer largo, o cavalo não sabe quanto ele custou e não vai te salvar por causa disso, você está entendendo? Se ele cair, Entendi. Se ele for mal, se ele começar a perder a confiança, então o segredo está em você se preparar para você chegar lá no 1,40 m bem, sabe? Então... Entendi. E, João, hoje aqui no Brasil, desculpa te interromper, hoje aqui no Brasil na verdade, a gente tem provas pela CBH de escola de duas alturas, que seria 60 e 90, mas você tem as provas por estado, você tem aqui no Rio 40, 60, 80, 90. O que você acha sobre isso? Você acha que as crianças devem começar a saltar com 40 centímetros, essa altura não é legal? O que você vê isso como professor para as pessoas que estão iniciando? Se você vai saltar muito baixinho, você não precisa se preparar muito. Então, essa talvez seja uma forma do professor levar o aluno logo na prova, você está entendendo? Então, para ele saltar 80 centímetros, você precisa estar um pouquinho mais bem preparado. Agora, por outro lado, às vezes o fato de você ir fazer um percursinho de 40, 50 centímetros não faz mal também.
Você entendendo? Não faz mal. Só o fato do aluno ir se divertir, montar num lugar diferente, numa altura muito menor, muito mais fácil, talvez ajude na formação dele. Sabe? Não, senão fica muito maçante Você sabe muito bem que no início da equitação é um pouco maçante, você está entendendo? Sim, não, com certeza. É. E eu acho Então, que o aluno novo, desculpe, eu acho que o aluno novo ele também tem que aprender a lidar com as derrotas e as vitórias, que nesse esporte nem sempre a gente ganha, né? Então ele vai começar a aprender desde cedo sobre isso, né? é. Então, Ah, você pode fazer tudo, mas você tem que continuar aprendendo, sabe? Aprendendo. Então, procurar aprender, procurar observar. Eu aprendi muito observando, muito. Até hoje, às vezes, quando eu vejo o Neco dar uma aula, quando eu vejo o Felipe dar uma aula, eu sempre pego um pouquinho daquele ensinamento que deu para aquele aluno ali, para eu, de repente, botar no meu. Você está entendendo? Eu vejo alguns trabalhos, por exemplo. João, tua conexão tá meio ruim, ela tá ficando meio travada. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem, João? Porque tá ficando meio travada a tua Quer, conexão. Ela tá quer fazendo. sair? Não, não preciso sair, não. De repente o lugar que você estava antes estava melhor. Você teve que mudar, não Não, foi? agora melhorou? Que ela tá como se estivesse falando em slow motion, sabe? Saindo aqui pra gente bem devagar. Melhorou, não? Vamos tentar. Agora melhorou. Então tá. Então vamos assim, porque eu fiquei E- sem bateria, Ah, tá. tá? Bom, Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui no Rio hoje, as provas, a gente tem aquela estrutura grande das Olimpíadas que ficaram aqui, né? E o Felipe Azevedo perguntou o seguinte: você não acha que com as instalações do que o Estado do Rio tem na Serra, a gente não deveria interiorizar mais o esporte? claro, Qual é a sua visão sobre isso? claro. Eu acho isso importantíssimo. A gente fazia antigamente isso, a gente ia saltar até lá na casa dele. A gente fez um concurso lá em Miguel Pereira na época, e lá já teve o Serra Mar, que era espetacular também. Se a gente tiver todos esses lugares de novo, já é para o esporte do Rio é sensacional, porque como é o paddock hoje, você está entendendo? A gente devia aumentar o número de clubes que façam concurso, para não ficar só escravo da hípica. A hípica sempre vai ser a melhor, tá entendendo? A federação, para mim, um dos trabalhos principais seria isso. Isso a gente tem muito, João, nas provas de 1 metro para cima, 1,10 m para cima. Você acha que isso seria importante também para a categoria de escola? Para você estar mostrando para os pais de aluno um futuro ou lugares diferentes onde as crianças podem estar montando mais para frente? As provas de escola serem em lugares na serra, em lugares diferentes, com condições. Ih, ficou ruim de novo a conexão, João. Não, você está ficando em slow motion. Não, não, pode seguir. Agora normalizou. Acontece. De vez em quando ele vai dar essa travinha normal, a internet. Quanto mais lugar tiver, para poder ter escolinhas e depois ter manejes, aí é muito melhor. É isso aí que faz progredir o Estado. Até São Paulo é assim, mas São Paulo é um outro Brasil, né? Porque tem um interior de São Paulo é Sim. fortíssimo, né? Mas a gente As pode escolas em São Paulo são muito fortes. mas a gente pode adotar a mesma coisa. As pessoas, você motivar em tudo que é lugar do Rio de Janeiro, sabe? Tem gente que mora em Friburgo, que quer montar cavalo, tá vendo? Que não precisa, O não dá para próprio ir para negócio. Maçangana. O próprio Exatamente. Maçangana começou com as provas de escola já tem uns 2 anos e está um sucesso total. Eles Exatamente. acharam que não ia ter.
Ah, Helena falando, Maçangana faz isso. Não, e o Felipe falou também, faz um ambiente de competição, você tem, né? Vê um pessoal do Maçangana vir saltar na hípica. Existia muito no hipismo rural isso, né? Sim, em São Paulo, no interior de São Paulo, tinha a VAP, que era muito do rural. E aqui a gente tinha muita prova de escola, assim, né? Em lugares, mas aí depois foi parando, foi diminuindo. É. Ô, João, eu tenho uma pergunta aqui, vai fugir um pouquinho desse nosso ponto que a gente parou, mas eu acho que é uma pergunta bacana da gente fazer, do cavaleiro João Mota, que foi proprietário do Maestro. Ele é cavaleiro português e cavaleiro olímpico. Grande amigo, Ele te pergunta assim, João, você foi o primeiro jovem a ir para a Europa trabalhar com um dos grandes monstros, está citando o Neco, né? Numa época em que não existia globalização, onde tudo era difícil de se atingir. Olhando para a sua carreira agora, qual o seu sentimento de alegria, satisfação e responsabilidade que você pode nos passar para que possa nos ajudar na evolução desse nosso esporte? Então, a alegria é o que eu te falei. O fato de eu ter feito esses concursos, o fato de eu ter feito esses concursos todos que eu te disse há pouco tempo atrás, isso já foi uma realização, uma alegria enorme, entendeu? Não me falta mais nada. O que hoje, talvez, eu vendo uma imagem ou outra de um Pan-Americano, de uma Olimpíada, e eu, apesar de nunca ter tido isso como um foco grande na minha carreira, eu talvez de repente seria bom eu ter feito um Pan-Americano, né? Ou então mesmo uma Olimpíada. Mas o que eu queria mesmo lá na minha infância, lá na minha adolescência, eu fiz. Eu fiz. Então, eu tenho uma satisfação pessoal muito, muito, muito grande. E hoje, tem um lado que é mais fácil, porque tudo é mais fácil, você pegar um avião, internet. Hoje os cavalos vão para o Canadá, vão para o Japão, vão para a China, como a gente ia de São Paulo para Porto Alegre, você está entendendo? Naquela época de vocês, os cavalos iam como, João? Já iam de avião ou iam de navio? Já ia, mas era caro, tinha que arrumar alguém que pagasse transporte. A conversa sempre na hípica, no Brasil, na hípica não, mas no Brasil, não tem dinheiro para ir, não tem dinheiro para isso. Não tem... Então, hoje já não existe mais isso. Hoje mais não existe. Hoje é muito mais fácil. Então, agora, por outro lado, agora tem uma concorrência muito maior. Você tá entendendo? Hoje, você para fazer parte de uma equipe do Brasil, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu não sei, eu não vou fazer uma comparação com a minha época, mas a gente tinha menos concorrência na época. Hoje é muito, muito concorrido. Então, E ficou mais fácil, né? Não digo que tenha ficado mais barato, ficou mais fácil você ter toda essa logística para levar um cavalo para fora do Brasil, né? muito, tem empresas especializadas para fazer isso, sabe? A gente fazia tudo. Você pergunta ao Felipe, a gente fazia papelada de importação, de exportação, papel de trânsito, para ir para a Itália, para ir para a França, para ir. A gente fazia absolutamente tudo, tudo, tudo. E, além disso, dirigia o caminhão, levava o carro. Agora, nada disso, eu contando assim, eu quero deixar claro que nada disso era sacrificante, não. Era um prazer fazer aquilo. Era bacana a gente viver aquilo ali. Isso hoje não tem mais. Hoje não tem mais aquele Entendi. clima entre os cavaleiros, não tem. Mas mas o que eu falo, eu diria para o João isso. Eu acho que hoje você tem que fazer um esforço um pouquinho maior, mas ele mesmo fez parte dessa mesma época minha, você tá entendendo? Entendi. Saltando ali, ele por Portugal, eu pelo Brasil. João, o Pimentinha, o Antônio Pimentel, está te perguntando qual é o seu Dream Team de todos os tempos? Eu falei numa outra ocasião minha, por idade, sem dizer quem é reserva, quem é titular, mas eu falei por idade, eu falei o Renildo, depois o Neco, depois o Alfinete, o Felipe e o Rodrigo. Então, Boa, tá vendo, Pimentinha? Respondido, então. Ô, João, tem uma pergunta aqui do Daniel Anicê. Vou fazer umas perguntas para você, porque senão depois eu vou falar, ninguém respondeu. Você hoje, se agora está no Brasil, né, por conta dessa pandemia, como a gente já falou no começo da live, você está no interior de São Paulo. Quais são os seus planos futuros? E se você já resolveu, se você vai ficar baseado na Europa, no Brasil, você já tem alguma coisa em mente? Como é que vai ser quando acabar essa pandemia? Não, eu vou continuar com a mesma.
eu vou ficar baseado em todos os lugares que eu tive até agora. Portugal, Bélgica, São Paulo, que agora meu filho está aqui, Rio de Janeiro. E porque a gente trabalha em vários lugares, você tá entendendo? Eu não vou ficar num lugar onde precisarem de mim eu vou estar, sabe? Hoje eu comecei com um novo empreendimento, que é o negócio do futebol, de fazer o management. E deu uma travadinha de novo, João, na sua conexão. É assim, gente. Voltou. Ih, João saiu. Vou convidar só João de novo. A internet dele ficou ruim. Espera aí. Chamar o João. Deve ter acabado a bateria dele e está aqui de volta. Esperar o João entrar. Gente, eu tô toda hora mexendo no óculos, só para vocês rirem um pouquinho enquanto o João entra, porque caiu a perna do meu óculos e eu não conseguia uma ótica com ele aberto. Vou chamar o João de novo, porque o João não aceitou minha... Esperar, eu acho que a internet do João tá ficando meio ruim. Esperar o João aceitar aí. Aceita, João, minha solicitação. Gente, não sei se vocês estão vendo uma bagunça aqui atrás na minha casa, porque eu resolvi nessa época de pandemia, os dias que eu não estou trabalhando, pintar o apartamento. Sei que vocês não querem saber disso, mas é só... Vamos aguardar, João. João, cadê você, João? Aceita aí. Ó, falta ter acabado a bateria do João. E aí, gente, vocês estão gostando? A ideia da escola é cada semana fazer uma live com um cavaleiro que começou a montar na escola da Sociedade Hípica Brasileira, tá? A cada semana vai ser um professor, a gente vai estar entrevistando esses cavaleiros, para a gente estar contando um pouquinho da história deles, e um pouquinho de hoje, como é, o que eles acham, o que a escola influenciou na vida deles, entendeu? Vou convidar o João Aragão de novo, ele não entrou aí, tá achando que a internet dele deve ter ficado ruim. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Agora, nós temos também uma caixinha com uma interrogação aí embaixo, se vocês quiserem mandar perguntas para eu fazer para o João ao vivo, tá? E tem um aviãozinho também, uma setinha, se vocês quiserem convidar o pessoal para assistir a live da gente, ó, clica no aviãozinho que está aqui do lado, e aí vocês vão convidar. Não estou achando o João na live, estou achando que o João teve problema com a internet. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele entra, de repente ele vai pegar o carregador dele. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer para o João Aragão, tá? Ele, como falou, ele está no interior de São Paulo hoje. Não está aparecendo a interrogação, né? Essa caixa de pergunta aparece aqui para mim. Não sei o porquê que ela não está disponível para vocês. Vocês estão dizendo, para mim aparece aqui, as perguntas aparecerão, mas estranho. Depois vou tentar descobrir o porquê disso. João Aragão. Voltou, João. Peraí, estou chamando o João de novo. Estou achando que a bateria do João acabou. Pronto. Voltou! Eu estava enrolando o povo aqui, João, até você aparecer. Bom. Bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre os seus planos, então mas você vai ter um lugar teu, João, para você receber cavalo, para você fazer cavalo, ou você não tem isso na cabeça? Eu não tenho isso na cabeça. Eu tenho um cavalo novo na Bélgica hoje, que eu estou trabalhando lá numa cocheira que eu alugo de uns amigos. Mas vou onde tiver que eu tenho dado clínica lá na Bélgica, no norte da França, quando eu estou na Europa. E venho muito para cá. Vou começar a trabalhar um pouquinho no interior de São Paulo, aqui em umas aulas. E esse vai ser o meu plano. Ô, João, você não foi da época que as provas de escola, as provas baixas, você tinha aquela prova de Hunter, né? Isso não era da tua época. Sul-América, eu peguei essa época, mas eu não era bom nisso, não. Bom nisso era o Vinícius, né? Tá, não, e o que você achava? Porque hoje em dia você não tem mais essa... Eu tô bem com o sol aqui, gente, vou tentar fugir. Hoje você não tem, de um tempo para cá, você já não tem mais essas provas.
Você acha que esse tipo de prova, que o cavaleiro tem pontuação pela postura, pelo assento, pelas ajudas, você acha que é importante? Que hoje você vê muita criança, às vezes, até 1 metro de altura, um pouquinho mais, montando de qualquer jeito, às vezes ganha, às vezes não, mas com posturas erradas, sem equilíbrio, aquilo que a gente chama de passageiro da agonia. Você acha que se esse tipo de prova de Hunter voltasse, você acha que poderia melhorar um pouco isso? Eu acho que o Hunter ajudou nos Estados Unidos, ajuda, mas esse negócio da posição, você vê cavaleiros como o Roger Ivibos, você tá entendendo? Ele é um vencedor e ele não tem uma posição de Hunter, né? Você tinha o Não, Kevin sim. Bacon antigamente. Isso serve como disciplina, mas você pode ser disciplina, você pode ter disciplina também no salto normal, você tá entendendo? Uma boa escola. O Heraldo fez um bom trabalho na época do Sul-América com o negócio do Hunter, e a vantagem do negócio do Hunter era o seguinte, que você tinha mais uma categoria para gente que queria fazer só o Hunter, aí você vai buscar um cavalo para comprar, se ele não é bom de salto e você quer fazer Hunter, você tem mais uma opção de venda, você está entendendo? Esse era bom. Mas não, se você tiver uma boa escolinha aí, não, você for uma boa professora, você formar bons meninos para saltar corretamente, bem equilibrado, tudo, já tá bom. O Hunter é bom também, mas dura muito tempo para comer. O Heraldo começou com esse trabalho, estava dando muito certo, e eu não sei a razão pela qual esse negócio não andou para frente. Mas tem que ter muita. Eu não peguei essa época ainda. É, Quando eu já comecei, já tinha. Ô, João, vamos falar um pouquinho da era atual agora? A FEI está mudando as regras de boleteiras, né, no final do ano, em janeiro. é, E a CBH hoje ela está traduzindo o regulamento dela toda em cima do regulamento da FEI. é. O que você acha dessa nova regra de boleteiras? Não, eu achei que foi bom ter terminado esse negócio, eu já falei antes. Foi muito bom ter terminado esse negócio da boleteira. Isso, para mim, não devia nem ter sido, nem terem ter deixado começar, você está entendendo? Uhum. Então, eu acho que foi bom. Eu acho que os bons cavaleiros vão continuar ganhando o concurso. Vai diminuir um pouquinho a velocidade nas provas, mas vai ficar uma coisa mais natural. Cavaleiros como Steve Gerdau, como o Marlon, tudo, esses cavaleiros vão continuar ganhando prova e tudo. E ficou uma cultura esse negócio. Bota uma boleteirinha que vai saltar. Antigamente a gente substituía essa frase por vamos corrigir a mão, vamos fazer um exercício para ele tirar o pé, vamos fazer um exercício de largura. Você está agarrando no queixo do cavalo, o cavalo está deixando o pé. Então o cavaleiro parou no momento, ele para de aprender porque bota a boleteira. Como você falou, contando aquela história do Neco, dos cavalos vocês alugaram, que começou dando refúgio, e aí vocês acabaram resolvendo a situação com o trabalho, né? Exatamente. Isso para mim, é a grande qualidade de qualquer cavaleiro que queira chegar lá em cima, é ter essa mentalidade, dizendo que tudo tem solução. Tudo tem solução. João, e o que você acha do pônei para as crianças? Acho bom. Acho muito bom também. Se tiver essa situação agora que está tendo no Brasil, é, é, é boa, porque as crianças, você vê, todo mundo que tem 3, 4 anos de idade está indo ali montar na Françoise, entendeu? Antigamente a gente tinha que esperar ter 6, 7 anos para montar num cavalo pequenininho. Então, mais um progresso que a gente teve. O pônei na verdade, o Brasil hoje ele está com uma gama de tamanhos de pônei diferente do que tinha antigamente, né? Você vê a Françoise tem esses pôneis bem pequenininhos, e você tem já os pôneis maiores, de 1,30 m, 1,40 m, até 1,50 m. Claro, para as crianças até começarem a saltar um pouco mais alto, né? E depois tem que fazer bastante prova para eles, entendendo? Para esse negócio não apagar como apagou talvez o Hunter City, entendendo? Você tem que fazer provas para eles. Então, todo concursinho tem que ter uma prova para o Hunter, para o pônei, que é para as pessoas. Porque antigamente, te interrompendo, vou até falar, Filipinho Filho tinha um pônei Petit Potin, e eu lembro, quando eu comecei a montar, que se tinha prova específica para pôneis. Então, você tinha Petit Potin com Filipinho, mais tarde você tinha Beto Ribas com pôneizinho, que eu esqueci o nome, que era
você tinha um monte de pônei com distâncias específicas e tudo, e não os pôneis junto com os cavalos grandes. Né? Então, isso Não, também, se é pudesse importante. voltar, ia ser muito bom para as crianças, né? É importantíssimo. E continuar, mas tem que fazer prova para pônei, entendeu? Fazer prova Sim, com para as pônei. distâncias específicas para pônei, né? E não colocar uma distância de um cavalo grande para um pônei. Mesmo que esteja dois, mesmo que tenha dois pôneis na prova, depois vai ter três, depois vai ter quatro, depois vai ter cinco, você tem de fazer. Eu acho que a competição é sempre bom. Principalmente no clube, em clubes, como a gente vive no sistema do Brasil, muito mais de clubes, né? Então, acho que tem E que hoje fazer. você tem mais pôneis do que você tinha antigamente. É, Eu digo antigamente, assim, há 10 anos atrás, porque na época que eu comecei a montar, era 92, essa época você tinha muitos pôneis, que depois acabou a categoria. Eu lembro até de um campeonato estadual que teve no Felipe, em Vargem Grande, de pôneis, que tinha é, muita gente saltando. Filipinho Filho com Petit Potin, acho que tinha um aluno da Gabriela Oliveira com uma pôneizinha também, e depois aquilo acabou, sumiu, é, né? E aí acabou. Ó, o é. Felipe falando, a FAP patrocinou 12 campeonatos brasileiros de pônei. Então não tem uma solução só para o esporte, tem várias soluções, e essa é uma delas, você está entendendo? E essa é uma delas. Fazer prova, fazer as pessoas se divertirem, se unirem, se juntarem em volta do cavalo, se juntarem em volta dos pôneis, os pais se encontrarem no final de semana, porque isso aí, para mim, isso é que faz esquentar o esporte, entendeu? No Rio. Contar, falar de coisas boas, entendendo? E se unir ali nesse clube, porque eu repito, esse endereço do clube é espetacular. Então a gente tem todo o material para fazer tudo e fica todo mundo, às vezes, com a tendência de reclamar da vida, entendeu? Então, Entendi. está na mão de vocês, está na mão, por exemplo, você, que é professora, está na mão de animar aquele aluno, está na mão da diretoria do clube, para permitir mais coisas no início, sabe? Então, João, deixa eu te falar. Eu tenho um depoimento de uma pessoa aqui que foi uma pessoa muito especial para você. E eu queria tá. ler para você esse depoimento e eu queria que todos que estão presentes soubessem essa história dessa pessoa, porque ela diz que o João foi uma pessoa que mudou muito a vida dela. Tá? Eu vou ler e depois no final eu falo quem é. Não vou falar agora quem é, não. Pode ser? Não pode, eu não. Não vale chorar, hein, João? Olha lá, hein? Eu não vou falar o nome agora, não, hein? Quando conheci o João, estava há 8 meses trabalhando na Vila Hípica do Jockey Clube no Rio. Comecei no Aras Santa Maria, do Rio Grande do Sul, logo depois de terminar um curso de tratadora, primeira turma de mulheres do Brasil. Um amigo em comum, Zé Carlos Quinta, nos apresentou. Você, João, estava procurando um tratador, porque iria mudar para a Bélgica. No começo, não se animou em me dar trabalho. Eu não tinha experiência com cavalos de pismo, pois nos jockeys são cavalos de corrida. Fizemos um acordo, 1 mês de experiência, que passou para 3 meses na Bélgica. E depois, 18 anos de muitos cavalos, viagens pelo Brasil, África e Europa. Você me deu a oportunidade que ninguém quis me dar naquela época. Você é uma pessoa de caráter forte, muito, mas muito exigente. Com isso, dei tudo de mim. Isso me tornou forte para enfrentar os obstáculos da profissão que você me ensinou muito, mas muito bem. Mas as 2 coisas fundamentais para mim primeira, ser independente profissionalmente, observar os outros e tirar vantagem do que é bom e correto. E a segunda, a mais importante para mim, a lealdade profissional. O trabalho duro, respeitando a ética profissional, disputando as competições com respeito a seus adversários. Peraí. João, você é um excelente profissional. Sabe como preparar um cavalo para competir. Sempre foi elegante a cavalo. Nas competições, o público sempre parava para vê-lo em pista. Havia uma harmonia do conjunto. Era muito gratificante presenciar tudo isso. E o resultado do trabalho árduo sempre se via.
voltávamos com muitas vitórias e classificações importantes para casa. Eu sempre digo, se sou o que sou hoje foi graças a você, João, porque lá atrás você me impulsionou a dar o melhor de mim. Foi difícil a caminhada, muitos obstáculos, mas fomos longe. Sou muito realizada profissionalmente e feliz por ter trabalhado com você. E hoje por estar aqui na Califórnia. Quando você entra em lugares do Brasil ou qualquer terreno de competições na Europa e as pessoas vêm te cumprimentar, esse gesto já responde à índole da pessoa. Assim, eu descreveria o Monsieur João Aragão. Cláudia, sua tratadora. É verdade. Essa pessoa, conta um pouquinho dela, conta um pouquinho dessa importância da Cláudia na sua vida. Não, a Cláudia ela contou aí no início que ela foi ela se apresentou para ir comigo para a Europa, mas algumas coisas ela não falou. Por exemplo, eu falei para ela, Cláudia, eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, eu falei, quanto é que você tem? Eu falei, na época eu pagava ela $300. Tá? $300 e fomos para a Europa, em 88. Eu, Cláudia, para trabalhar para o Mati. Eu, Cláudia, o Paulinho Figueiredo de Mello, que era meu aluno, que foi comigo nessa viagem, minha filha, Bianca, que tinha nascido 6 meses antes, e minha ex-mulher, a Mirica. Fomos para lá. E a Cláudia, só para resumir, a Cláudia acabou sendo, assim, claro, uma parte da família. Eu era muito duro para ela no início. A Cláudia não sabia nada em relação ao cavalo, nada. Mas eu nunca vi uma pessoa, tá entre as pessoas assim, mais bacanas que eu conheci, porque ela sempre quis aprender muito e sempre com bom humor espetacular, sabe? E eu vou contar depois um caso que aconteceu num concurso internacional que eu estava na Bélgica, só para você ver como... Eu era duro, eu fui muito duro com ela durante muito tempo, mas depois aquilo ali deu certo porque a gente ficou... Ela fazia parte da minha família. Hoje, quando ela vem no Rio de Janeiro, ela fica na casa das minhas filhas, você tá entendendo? E depois eu vou contar como é que a gente se separou. A gente estava num concurso e eu, antes de ir para pegar os passaportes para ir embora, que eu estava para dirigir um caminhão de volta, eu falei, Cláudia, a porta do nosso caminhão está aberta. E tem 2 celas ali que tem gente que parece que está existindo um pouco de roubo aqui durante o concurso. Aí ela falou, não, pode deixar que eu estou olhando. Aí fui lá, busquei os passaportes dos cavalos. Quando eu voltei, ela estava sentada no caminhão chorando. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, roubaram a tua cela. Falei, a minha cela não. A minha cela foi aquela que eu falei para você tomar conta. Roubaram foi a tua, que você vai me pagar ela todinha. Assim, aí ela chegou aí na gente na volta, ela meio chorando e tudo que eu não acho justo. A gente tinha 2 horas de estrada juntos. Quando ela chegou, eu falei, não, tá bom, eu achei justo. Você pode descontar. Aí eu descontava, ela já ganhava um pouquinho mais do que $300. Aí eu falei, então, eu vou descontar um pouco do teu salário. João? Oi. Conexão vai voltar já. Oi. Não, voltou a conexão, voltou. E aí passaram-se alguns meses e eu estava no Brasil e o Mati pediu meu caminhão emprestado para ela para fazer um transporte. E ela não tinha celular, o Mati não me ligou, você entendeu? Então ele falou com ela. E o Mati era meu patrão, e patrão dela também, né? Porque a gente montava para ele. E aí ela chegou e falou, não, só se o João deixar. Aí um dia eu liguei para o Mati, e falei, Mati, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, mas aquela sua tratadora é maluca. Ela pediu um caminhão para levar um cavalo ali, ela no veterinário, era não sei o que era, eu falei, ela não me emprestou. Eu falei, pode deixar, Mati, vou falar com ela. Aí eu peguei o telefone, liguei para a Cláudia, achei a Cláudia lá na casa dela e falei, ó, Cláudia, eu agora vou devolver o dinheiro todo que eu tirei da cela, que agora eu tenho certeza que está tomando conta das minhas coisas. E por aí vai. Depois foi muito fácil. E depois, quando ela saiu, quando a gente separou, foi o seguinte, um dia eu tava sem muitos cavalos para concurso e o Mati estava com um cliente americano e que pediu, estava faltando uma pessoa para ajudar ele num concurso de amador. E o americano, eu falei, Cláudia, vai lá que você ganha um dinheiro extra e tal, né? E aí ela foi, bom, ela passou um final de semana num concurso com ele. A Cláudia, do jeito que tratava das coisas, do material, da bota e tudo.
o americano ficou doido. E falta de dinheiro eles não têm, né? E aí Falou, nunca mais ela volta para você. Não, mas aí porque também eu já estava mais desanimado. E ela, eu falei, agora vai ganhar o dinheiro que você não ganhou comigo lá no início, no início desses 18 anos, né? Porque depois ela era paga normalmente, a gente fez uma parceria espetacular. Mas ela ficou amiga de todos. A Cláudia era reverenciada em todos os concursos que ia, você entendendo? Você pergunta esses brasileiros todos que iam para a saúde, tratando de cavalos, o tratador do Fábio, você pergunta, ela cuidava, ela se ocupava deles de uma forma muito, muito, muito bacana. Muito bacana. Não, a Bruna, tua filha aqui, falou assim, Cláudia, tia Cacau, escuta aí para ver se a história é essa, hein? Depois você fala. Ela falou isso mesmo. E o Fábio te chamou de malvado favorito. Eu não sei por quê, mas... Não, mas a Cláudia, ela falando. Hoje a Cláudia tem o que ela merece. É uma excelente filha, excelente irmã. E olha, a gente passou muito sufoco junto, mas sufocos bons. Sufocos espetaculares. Eu não repetiria, não, porque tudo tem uma vez e tá bom, sabe? Mas foi assim, ela foi realmente uma... Não estou falando só de tratadora, não, estou falando de pessoa. Ela está entre as 10 pessoas que eu mais admiro na minha carreira esportiva. E junto que bacana, João. Junto com o Leco, nesse mesmo grupo. João, deixa eu te falar. A gente está com 51 minutos da segunda live. Você quer voltar e a gente continua a contar a tua história? Por mim, eu estou aqui tranquila. Quer voltar e a gente continua? Porque a gente vai ter mais um pouquinho para eu parar e salvar. Vocês que sabem. Eu acho que... eu estou super à vontade. Se você tiver com tempo disponível aí, vocês querem continuar a escutar a história do João? Coloca aí um dedinho, porque a gente encerra a live e volta de novo. Porque tem uma história para contar. Não, estou de saco cheio dele. Não. Mas eu acho que foi bom para a gente, já tá legal. E eu acho que é isso. Vamos aproveitar, senão a gente faz um pouquinho mais, né? O que você acha? O pessoal tá falando o que quer, ó. Não é só a Bruna, não. A Fábio, Gisela, um monte de gente, ó. João, então vamos fazer isso. Ó. A gente termina aqui e volta de novo. Peraí, então, vocês voltam com a gente. Ó. Até o Ivan Camargo, ó. Vamos lá, então. Vou encerrar aqui. Por que até o Ivan, pô? Não, porque eu tô falando que o Ivan também tá lá longe. Eu não tinha visto o Ivan falar nada. João, meu óculos está caindo. Aí agora eu só leio com óculos, então tá horrível. Então, gente, espera aí que a gente já volta, tá? Paulo Franco quer que você pague o vinho. Ah, meu Deus. Só um pouquinho, gente.